Boa tarde a todos mais uma vez. Tenho certeza que todos nós teremos uma excelente tarde, pois nós perceberemos que tudo na verdade está dentro de nós mesmos. Meu nome é Alan Christian, para quem não me conhece. Hoje nós faremos uma pequena palestra abordando o tema trabalho, emprego, ocupação útil e felicidade. Bom, observe que na apresentação inicial, no cumprimento inicial, eu já me apresentei de modo, diríamos, não repetitivo, de modo não viciado. Ao estudarmos um pouquinho a filosofia, uma das coisas que nós observaremos é que, em suma, todos os pensadores fazem a seguinte análise: o vício e a virtude. Ou seja, tudo aquilo que é condicionado, tudo aquilo que é viciado, nos traria de algum modo algum tipo de prejuízo, por mais que nós não nos dessemos conta. Aliás, o simples fato de estarmos condicionados, viciados, é exatamente isso que vai propiciar para nós alguma problemática que nós não daremos conta, nós não perceberemos. Por quê? Porque estamos viciados, condicionados a achar que não está tendo nenhum problema. E que a virtude seria esta habilidade de desvencilharmos destes vícios, destes condicionamentos. Então eu começo já fazendo o cumprimento inicial, diferente do comum, para que todos já comecem a se deparar com o novo, para que todos nós já comecemos a quebrar aquela expectativa, ou seja, alguém vai dizer aquilo e eu preciso reagir de tal forma. Porque quando alguém reage ou age de modo inovado para conosco, isso promove-nos a reflexão, isto leva-nos a questionar que forma que eu poderia reagir diante desta ação que tiveram para comigo. Como o nosso tema é trabalho, emprego, ocupação útil e felicidade, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que toda vez que nós tivermos o propósito de sermos felizes buscando sermos felizes, eventualmente implica numa mudança, numa inovação. E inovação demanda a não viciação, o não condicionamento. Então, este seria o primeiro passo para nós começarmos a sermos eficientes em qualquer um de nosso intento, em quaisquer intentos que tivermos. Conscientizarmos que temos sim elementos condicionantes que fazem parte de nossa vida, que fazem parte de nosso cotidiano. Mas toda vez que eu tiver um intento e desejo obter êxito em alguma coisa, eu preciso compreender a necessidade do desvencilhar deste condicionamento, pois só desvencilhando do condicionamento é que eu terei oportunidade de inovar. Bom, falando um pouquinho sobre a definição de trabalho, emprego, ocupação útil e felicidade. Uma das dificuldades de caminharmos, pois em suma todos nós queremos ser felizes. Ninguém quer emprego, ninguém quer trabalho, ninguém quer ocupação útil, todos nós em suma queremos a felicidade. Mas para conquistarmos a felicidade ou caminharmos para a felicidade, há necessidade de executarmos determinadas coisas das quais nós estamos naturalmente incumbidos de executar. Mas é aí que a gente começa a observar o quanto a gente pode dispersar. Ou seja, eu estou dizendo que para caminhar para a felicidade, temos a necessidade de algo a executar. Mas este algo não é qualquer coisa. Este algo não é necessariamente um emprego num cargo X, Y. Eu disse que é algo, mas o que vem a ser este algo? Então, para nós começarmos a compreender o que vem a ser este algo, eu simplesmente separei a nossa ocupação útil como trabalho e emprego. E quando eu falo ocupação útil, nós vamos entender que
Ocupação útil é aquilo que nós fazemos o tempo todo de modo utilitário, de modo que tenha utilidade para nós e para os demais. Ou seja, a felicidade, ela independe do emprego, ela independe do trabalho formal, do trabalho associado a emprego, ainda que seja um trabalho não empregado, um trabalho autônomo, ou seja, um trabalho profissional, ele não tem uma relação direta com uma ocupação útil. Ou seja, para nós caminharmos para a felicidade, mais do que estarmos preocupados em termos um emprego ou termos uma atividade profissional, precisamos ter em mente que nós simplesmente precisamos intentar por uma ocupação útil. E uma ocupação útil, diferentemente do comum, pode ser, por exemplo, o estudar. Ou seja, estudar não é um trabalho profissional. Estudar não é estar empregado, mas é uma ocupação útil. Ou seja, é algo que eu estou ocupando o meu tempo para criar condições para que eu seja útil em dado momento. Ou seja, aquele momento que eu estou estudando está sendo um momento bem utilizado, bem aplicado, para que eu venha posteriormente desempenhar uma atividade, ainda que seja profissional, de modo mais competente, de modo mais eficiente, de modo profissional. Então, o estudar já é uma ocupação útil. Porque ao estudar, nós vislumbraremos, por exemplo, como nós poderíamos desempenhar melhor no âmbito do trabalho. Por exemplo, o relacionamento interpessoal durante o trabalho, ou seja, o relacionamento no dia a dia com os colegas de trabalho. Porque muitas vezes nós podemos estar tristes, estar nos sentindo em dificuldades de caminharmos para a felicidade por conta dos nossos colegas de trabalho, por conta de nossa dificuldade em relacionar-se com eles, que nós muitas vezes poderíamos atribuir e culpabilizar um ou outro por eu não estar bem, mas o fato é que quando nós estamos felizes, tudo está bem. Quando nós estamos bem, tudo em nosso entorno está bem, todos estão bem. Porque nós começamos a perceber que cada um possui a sua dificuldade, o seu limite, possui seu condicionamento, enfim, começamos a compreender melhor as circunstâncias das quais nós nos encontramos. E estando bem, então, tudo em nosso entorno está bem. Então o objetivo não seria buscar culpabilizar responsáveis ou coisa do tipo. Mas atinando mais, não divagando muito, ocupação útil então seria mais importante do que o trabalho e emprego. Porque exatamente eu achar que o caminho da felicidade é ter um emprego ou estar executando um ofício profissional do modo que eu desejaria, um ofício profissional do qual eu não tenho, é o que ensejaria para mim a dificuldade de eu estar caminhando para a felicidade. Ou seja, eu posso ser feliz enquanto estudante, enquanto desempregado e enquanto realizando um trabalho que não seja aquele do qual eu gostaria. Mas se aquele trabalho o qual eu desempenho, seja qual trabalho for, eu estiver executando de modo consciente que o meu objetivo é oferecer o melhor de mim para aquele trabalho, logo eu estou caminhando para a felicidade. E se nós nos perguntássemos assim, mas como pode um trabalho simples eu ser feliz nele? Ele parece tão insignificante, ele não tem aparência de estar realizando grandes coisas. Então, isto é uma das ilusões que comumente nós desenvolvemos, ou seja, nós achamos que é importante ter um grande cargo, um cargo bem remunerado,
É muito comum nós ouvirmos a expressão sucesso profissional, né? O que é sucesso profissional? Quem ganha muito dinheiro, né? Ou pelo menos mais do que a média, ou ganha uma quantidade boa de dinheiro, executa um ofício que tem um certo reconhecimento, né? Tanto que os conselhos profissionais buscam persistentemente pelo reconhecimento, né? Nunca tem fim a busca pelo reconhecimento. Mas nós precisamos compreender que quando nós olhamos as coisas de modo conjuntivo, nós precisamos compreender que conjunto é conjunto, individualidade é individualidade. Eu posso ser profissional da área X, mas eu não sou o conselho X. Eu posso ser um médico, mas eu não sou o conselho de medicina. Eu posso ser um assistente social, mas eu não sou o conselho de serviço social. E cada coisa precisa estar exatamente onde elas estão, ou seja, o conselho é o conselho e eu sou o profissional. E este raciocínio que vai ensejar para nós a possibilidade de compreendermos que o mais importante é a ocupação útil. Porque é diante de uma ocupação útil que de fato nós realizamos algo. Que não é o cargo reconhecido, que não é o ofício que possui boa representatividade em seu conselho profissional. A ocupação útil é aquilo que nós fazemos com vontade de fazer. É aquilo que nós fazemos cientes do que nós estamos fazendo, o porquê nós estamos fazendo. Qual é o objetivo de eu estar fazendo aquilo? É isso que ensejará para nós caminhar para a felicidade. Eu posso sim estar empregado, eu posso sim, no meu trabalho profissional, estar caminhando para a felicidade. Mas eu preciso compreender que eu, enquanto eu, não o ofício em si. Como disse outro dia meu amigo Haroldo Dutra Dias, que é juiz de direito, ele diz que nós precisamos compreender que, ele falando, eu não sou juiz de direito, eu estou juiz de direito, eu não nasci juiz de direito. Quando eu começo a compreender que eu não sou o juiz, que eu estou juiz, é quando eu ensejo para eu ser feliz. Porque aí eu dissocio o ofício de mim mesmo. Eu não sou um ofício, eu sou um ser humano, eu sou uma pessoa com vontade, com desejos, com capacidades, com potencialidades, com sentimentos. O ofício é o ofício. Mas porque muitas vezes o ofício ele é elemento, diríamos, reconhecido, vangloriado, nós nos confundimos com o ofício. E quando nós nos confundimos com o ofício, literalmente falando, ou seja, eu sou o juiz, eu sou o profissional, eu sou o médico, eu sou o advogado, eu sou o lixeiro, eu sou a doméstica, quando nós nos confundimos com o ofício, é quando nós sabotamos a nossa oportunidade de sermos felizes. Porque aí o que nós estamos articulando, arquitetando para nós mesmos? Então, se ser médico ou ser juiz é o que me traria felicidade, eu só serei quando eu for o médico, quando eu for o juiz. Nós, de modo utópico, estabelecemos algo que não é real. Porque o que nós vamos observar é que quando existe esse pensamento, ainda que eu me torne um médico, ainda que eu me torne um juiz, eu não me sinto feliz. Porque eu estava confuso quem eu sou. Eu estava me confundindo com um ofício. Quando eu percebo então quem eu sou, é quando tudo muda. Porque ainda que eu seja um médico, um advogado, uma doméstica, um coletor de lixo, eu não me confundo com o ofício. Porque eu sou um ser humano. Eu sou aquele que tenho potencialidades de realizações. Eu sou aquele capaz de qualquer coisa enquanto ser humano. Ou seja, eu sou aquele capaz de sentir, de pensar. Eu sou aquele ser
que ama, e aqui eu falo em amor não numa expressão poética, mas numa expressão de que nós agimos como o sentimento sendo causa primária de todas as iniciativas. Ou seja, tudo que nós fazemos parte do pressuposto de nosso sentimento, daquilo que nós desejamos, do que queremos realizar. E isso o ofício não é capaz, porque o ofício é um ofício, é uma abstração, é uma instrumentalidade, é uma tecnologia, não sou eu. Quando eu começo a reconhecer-me, a conhecer eu mesmo, a reconhecer que eu sou um ser humano, eu não me confundo com os ofícios. E quando eu não me confundo com os ofícios, eu não delego a minha felicidade para o emprego, para o trabalho. Porque eu começo a compreender então que, sendo ser humano, eu tenho realizações, mas estas realizações, elas são apenas ocupações úteis. Ou seja, independentemente do ofício que eu tiver, como posso ser útil no meio qual eu me encontro? Dentro de meu clã familiar, dentro de minha comunidade, dentro do meu ambiente profissional, dentro de uma sociedade que eventualmente não está me ensejando o emprego. Eu preciso ficar triste, eu preciso me deprimir porque estou numa sociedade que não tem me ensejado o emprego neste momento. Se eu me encontro em disponibilidade para o emprego, a minha ocupação útil já está sendo realizada, ou seja, eu estou me capacitando, eu me capacitei, eu ofereci o melhor de mim. O problema só iria surgir para nós quando eu me confundisse com as transitoriedades da vida, com os quadros sociais que são externos a nós mesmos, pois nós somos os seres humanos. Por isso, eu sempre digo que o maior objetivo que precisamos ter em mente é o desenvolvimento humano, o desenvolvimento de nós mesmos como seres humanos. Não desenvolvimento da economia, não desenvolvimento da tecnologia, não desenvolvimento de políticas, desenvolvimento de ser humano. Porque o ser humano precede a todas estas coisas. Estas coisas são externalidades, são coisas que não confundem com... O sujeito não se confunde com o predicado. Ou seja, eu sou o ser humano. As transitoriedades, os ofícios, as situações são as situações. É exatamente quando nós nos confundimos com estas coisas, quando nós sabotamos a possibilidade de sermos felizes. Quando nós transportamos para fora de nós o que nós somos e atribuímos, delegamos as coisas externas e transitórias à nossa felicidade. Observe então que o que eu estou dizendo é que a realização de nós seres humanos, ela se resume em ocupações úteis. Ou seja, eu simplesmente preciso ter em mente a importância de estar realizando utilmente, seja em que circunstância eu estiver, seja empregado, desempregado, seja sendo médico, juiz, doméstica, coletor, assistente social, administrador, seja o que for. Desde que eu esteja ocupando-me utilmente. Porque quando eu falei também doméstica, assistente social, médico, eu também poderia incluir estudantes, donas de casa, o chamado do lar, ou donos de casa. Enfim, a partir do momento que eu compreendo que o objetivo de minha própria existência é ocupar-me utilmente e não me confundir com as externalidades da vida, é quando eu permito e ensejo para a minha felicidade. E sendo tudo demais, ademais, mera consequência. Porque se o meu projeto é eventualmente ser um servidor concursado, ou ser um profissional, ou ter
um determinado ofício, eu preciso compreender que para mim basta a realização enquanto o momento presente. Ou seja, eu preciso, se eu intento em ser um médico, eu preciso compreender que eu só preciso estudar. Cabe a mim apenas estudar, cabe a mim apenas dedicar-me nos estudos, dedicar-me a um vestibular, dedicar-me à faculdade, enfim, exercer aquilo que eu preciso exercer para, em dado momento, tornar-me médico. Mas eu preciso compreender que a mim cabe apenas o presente, ou seja, cabe apenas o estudar. Se num dado momento futuro eu vou passar, não me interessa. É exatamente fugir do presente é que eu desloco de mim mesmo. E deslocando de mim mesmo, estando distante de mim mesmo, é quando eu caminho para a infelicidade. Porque eu não estou comigo, eu não estou junto de mim. E delego as externalidades e transitoriedades à felicidade. E isso não será possível, porque eu estarei perdido de mim mesmo. Por mais que eu estivesse conquistando coisas externas, eu ainda não me sentiria feliz, porque eu estou distante de mim mesmo. Observe então que o sucesso, o paradigma comum, o velho paradigma, que venha falar para nós do sucesso profissional, é uma grande ilusão. É uma grande ilusão, porque coloca como sucesso aquilo que seria apenas para alguns poucos, como se todos os demais então fossem fracassados. É por isso que nós precisamos observar o quanto de modo ilusório nós buscamos um sucesso do qual, enquanto não tivermos, seremos os fracassados. E aí é a grande ilusão. Porque todo aquele que se ocupa utilmente já está em sucesso, já está fazendo sucesso, porque está naquele exato momento realizando o melhor de si. E se nós ainda aprofundarmos em questões sociológicas, antropológicas, e Karl Marx já falava isso, todo mundo produz muito mais do que consome. Ou seja, se você está sendo privado de algumas coisas, não atribua a você mesmo a responsabilidade de não estar sendo capaz, porque cada ser humano é capaz de produzir muito mais do que ele consome. Mas por questões de sociedade que não é o momento adentrarmos, ainda há algumas situações e diferenças sociais. Mas o fato é que eu preciso estar ciente de que eu produzo muito mais do que eu consumo. Que eu produzo muito mais do que aquilo que eu sou capaz de consumir. Em termos, diríamos, de necessidade, do necessário. Agora, obviamente, se eu tivesse um intento de consumir em excesso, só eu consumo todo o recurso do planeta sozinho e ainda falta. Mas quando eu penso em necessidade, que às vezes tem sido fala de muitos que têm vindo até mim, dizendo que não estão conseguindo suprir, manter a família, não estão conseguindo suprir os filhos, né? Na verdade, isto é uma ilusão. Ou seja, todos nós produzimos muito mais do que nós consumimos. E aqueles que eventualmente não estão de modo consciente, sabendo compreender o modo como se ocupar utilmente, e deste modo então estaria se ocupando menos utilmente, a lei natural se encarregará de colocar todas as coisas em seu devido lugar. Mas para nós o que é importante compreendermos é que a lei natural é problema da lei natural. A mim cabe a mim mesmo, ou seja, a mim cabe a busca pela felicidade. E a busca pela felicidade é, antes de mais nada, eu compreender-me, compreender enquanto eu mesmo, compreender esse ser humano que eu sou, o pensante, esse que dialoga, este que fala, este que pensa, este que questiona, compreender-me. E deste modo,
compreendendo-nos, nós caminharemos para a felicidade. Porque temos tudo o que é necessário dentro de nós mesmos. Como volta e meia eu repito, às vezes eu cito uma personagem externa, como eu citei Karl Marx, mas é apenas uma referência que eu cito, mas que nós não necessitamos. Porque ao olhar para nós mesmos, nós sentimos que nós estamos empenhando o melhor de nós. E se isso eventualmente não é êxito, não sucede de um modo que seja para nós algo que a gente consiga concluir, não é responsabilidade nossa. Como eu falava agora há pouco, se eventualmente eu estou desempregado, mas eu estou à disposição de trabalhar, então a responsabilidade de não estar exercendo um ofício logo não é minha. A responsabilidade seria se alguém estivesse me oferecendo emprego e eu não quisesse. Não, eu não quero, eu quero ficar sem recurso nenhum, quero ser privado de necessidades das mais básicas. Aí a responsabilidade seria deste, mas se não for assim, precisamos compreender. E que cabe a cada um de nós, então, ocuparmos-nos utilmente. Porque é ocupando-se utilmente que nós intimamente nos sentiremos úteis ao universo que nós nos encontramos. E sendo úteis ao universo, por sua vez, ele passa a ser útil para nós. E é isso então que ensejará para nós o caminho para a felicidade, que em outras palavras poderíamos dizer também uma consciência tranquila de estarmos realizando o melhor de nós sempre. Bom, esta é a nossa pequena palestra com a temática trabalho e emprego, ocupação útil, como forma, como meio de compreendermos mais um processo de caminhar para a felicidade. Muito obrigado pela companhia de todos e até mais.